primeiro eu quero que vocês prestem muita atenção, a gente está se readaptando, né, a esse modo de tentar dar aula por vídeo. Então, esse capítulo é muito detalhista, ele tem muitas informações, então eu peço para que vocês prestem atenção. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, dá uma volta ao vídeo novamente. Se permanecer a dúvida, coloca nos comentários ou coloca no grupo, fala lá com a Débora que eu tenho que tirar no próximo vídeo, tá? Então, o capítulo que a gente vai falar agora é sobre o capítulo 2, que lembra a gente iniciou esse capítulo em aula, só que a gente não conseguiu finalizar. Então eu vou começar novamente com ele para que a gente possa ir até o final. Então, a formação do espaço geográfico brasileiro. Para que a gente possa entender essa formação e chegar na parte econômica, a gente precisa voltar um pouquinho e ver uma ligação da parte histórica. Eu sempre falo para vocês, que às vezes vocês ficam brincando comigo, né? Ah, professora, parece história, parece aula de história. Mas é impossível você falar de geografia, você falar de economia, sem você falar do meio social e da parte histórica. Então, para que a gente entenda um pouquinho o que foi que aconteceu, por que os portugueses e os espanhóis tiveram essa necessidade de procurar novas terras. E aí, no caso, os portugueses virem aqui para o Brasil, né, descobrir o Brasil, que eu já teve essa discussão em aula, que esse termo de descoberta é um termo a ser discutido, porque quando eles chegaram aqui os índios já estavam, mas, voltando a esse ponto, antes de chegar até essa questão deles chegarem aqui ao Brasil e precisarem descobrir essas novas terras, a gente precisa entender o contexto que estava acontecendo naquele momento. Então, aqui a gente vai ver que no século XI e no século XV, a Europa passava por grandes transformações, tanto transformação social como transformações políticas. E essas transformações, um desses pontos são esses que eu coloquei aqui: a consolidação da burguesia, o desenvolvimento urbano e o fortalecimento da monarquia. Então, a sociedade em si, no geral, estava passando por transformações. E essas transformações foi que vieram acarretar mais à frente essa necessidade de buscar novos territórios. Então, o que acontece? Com toda essa transformação, está existindo nesse período também a mudança no feudalismo. Por quê? Porque o feudalismo, naquela época, tudo que era feito era destinado para a monarquia, para os reis da época. Lembra que eu falei? Tudo que era cultivado, tudo que era produzido, toda a renda ia para o rei. Então, esse era um período feudal e principalmente, lembra que eu falei, a produção feudal, a produção daquela época, era toda artesanal, então era feita de forma manual. Então, vai existindo essa mudança. E essa mudança ela vem começar pelo aumento da produção agrícola. Então, com o crescimento populacional, que é um dos pontos também, foi necessário que existisse essa expansão agrícola. Foi necessário que se produzisse mais. Então, produzindo mais, o crescimento populacional e a diminuição de invasões agrícolas, que vai fazer com que se tenha sobras. Então, como é que a gente vai entender isso? Se eu tenho mais territórios, então eu vou produzir mais. Eu produzindo mais e a população também crescendo e tendo mais produção, foi existindo naquele momento sobras dessa produção. Então, o produtor, o agricultor que estava produzindo mais, ele dava parte para o reino e ele ainda ficava com uma pequena parte, para exemplificar. Então, o que acontece? O que aconteceu? Já que eu estou tendo essa sobra na minha produção, eu vou vendê-la. Então, aí onde surgem as feiras. Essas feiras livres que a gente vê hoje em dia, vai surgir nesse período aí. Porque estava sobrando produtos e eles tiveram essa ideia de vender ao ar livre. Então, por que está acontecendo aqui? Antes desse período aqui, era um período mais conturbado. E aqui era meio, vamos dizer, um período de paz. Então, as cruzadas diminuíram, que vocês vão ver também na história, o que eram essas cruzadas, né, que é essa busca, essa guerrilha por terras, e principalmente por conquistar terras e riquezas. Então, era algo lucrativo para a época também. E também estava sem epidemias e grandes guerras, não estavam tendo nem muita epidemia nem muita guerra. Né? Epidemia, no caso, eram essas doenças que alastram, como o que a gente está vivendo atualmente. Então, nesse período aqui, tinha cessado, então, com o crescimento populacional, com o crescimento da produção,
com a diminuição de guerras e epidemias, e não estava tendo muitas cruzadas, e também não estava tendo muita invasão, as invasões diminuíram. O que eram essas invasões? Eram as invasões para tomar terras, principalmente as terras agrícolas, que eram as terras de produção. Então, como não estava havendo tudo isso, isso favoreceu para aquele momento, favoreceu para esse momento do feudalismo. Só que aí, com esse momento aí esse momento a favor de paz, vamos dizer assim, vai surgindo outras coisas, tipo os burgos. O que eram os burgos? Tenho certeza que vocês já escutaram falar em burguesia, né? Então, a burguesia eram esses comerciantes que eles vendiam suas mercadorias e também eles emprestavam dinheiro a juros, né? Que hoje a gente pode chamar de agiota, a gente pode dizer de bancos, né? Bancos fazem isso, tem essas empresas de empréstimos. Naquela época eram esses burgueses. Então os burgos eram os burgueses que emprestavam dinheiros a juros. Então, esses burgueses eram essas pessoas, esses comerciantes, eles também eram comerciantes, que emprestavam dinheiro a juros. Só que aí o que acontece? Aí é que a gente vai começar a entender, a partir desse contexto, a mudança na economia. Por quê? Porque com isso aqui, a gente vai perceber que o modo de produção ele vai modificar. Então, eu falei o quê? A gente falou o quê? Tanto no capítulo anterior, como no início do capítulo inicial de aula, que a produção feudal, essa produção dessa época, era uma produção artesanal. Todos os utensílios que eram feitos de forma manual. Então a gente sabe que quando algo é feito de forma manual, artesanal, ele tem um período maior de produção do que quando a gente utiliza algum tipo de máquina. Lembra que a gente fala muito em questão de produção de ovos, de chocolate ou de roupas mesmo. Se a gente for fazer de forma manual, a gente vai demorar mais se a gente tiver o auxílio de uma máquina. Lembra? Então é esse processo aqui que vai acontecer aqui. Essa mudança, esse modo de produção, essa mudança no modo de produção. Então o que vai acontecer? Vai sair do modo artesanal para o industrial. Então, ele vai sair do modo feudal para o modo industrial. Só que é importante a gente lembrar que isso é um processo que vai acontecer de forma lenta, mas é um processo muito grande para essa época. Aí, depois de todo esse processo, eles estão se reorganizando, houve várias mudanças sociais e políticas da época, eles estão se organizando. E essa reorganização está fazendo com que eles cresçam economicamente naquele período ali. Então, com esse crescimento, eles viram a necessidade de uma forma de produção mais ágil, mais rápida. Então, por isso que ele vai sair da parte artesanal para a parte de produção industrial, que é quando as máquinas vão começar a ser utilizadas, as máquinas da época, né? Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Com tudo isso, beleza, né? Como eu falei, século XI, século XV, mais ou menos, a Europa está passando por essas transformações, acontece tudo isso aqui, e essa mudança do feudalismo vem acarretar diretamente na economia da época. Eu estou passando de uma forma artesanal com a parte industrial, só que depois deste tempo a gente sabe que toda mudança vai ter seu lado positivo e vai ter seu lado negativo. E com o tempo vai acontecer imprevistos e coisas que vão fazer com que aquilo que estava até tranquilo e estava lidando de forma boa vá tendo as suas crises. Então é justamente o que vai acontecer. O que é que acontece nesse período? Tá indo tudo bem, tudo tranquilo, e começa a ter essa crise no feudalismo. A primeira crise vai acontecer o quê? Peste. E a fome. A peste na época foi uma doença, foi uma epidemia
muito grave, né? E como antigamente não se tinha tantos recursos como se tem hoje, apesar da gente estar nesse período de isolamento, a gente tem mais tecnologia do que se tinha antigamente, com certeza. Mas naquela época não se tinha, então foi algo que foi muito devastador e impactou diretamente tanto na sociedade como na economia. Então, essas primeiras duas coisas, a gente sabe que a partir do momento que tem um surto desse, como a gente está vivendo hoje, isso vai acarretar diretamente na economia, na forma de viver das pessoas, na sociedade, na política, então isso vai influenciar num todo. E o que aconteceu? Consequentemente, já que eles não tinham a única renda deles, era a produção agrícola, com muita gente morrendo, sem estrutura nenhuma, logicamente que a consequência disso, principalmente para as pessoas que faziam essa parte manual da agricultura, vai ser a fome. E depois disso, vem a guerra. Porque naquele tempo, quando acontecia um período desse, então se na minha colônia, né, no meu povoado, estava tendo um surto de uma doença muito grave, muitas pessoas estavam morrendo, então a solução para o rei da época era fazer essas guerrilhas, ou cruzadas ou essas guerrilhas, entrar em guerra para conquistar novos territórios e tentar fazer com que se melhorasse a situação que estava acontecendo no meu reino. Então, essas três coisas começam a ter essa crise no feudalismo. Aí o que acontece? Está em crise, está tudo desorganizado, né? Tudo que estava vindo tranquilamente começa a se desorganizar. Como é que eu vou fazer? Porque lembra que eu falei aqui que como a produção estava aumentando, como a população estava aumentando, eles estavam conseguindo ter um lucro, eles estavam conseguindo produzir e ter uma sobra para fazer com que eles vendessem essa sobra e com isso eles iam ter um ganho a mais e surgem as feiras, então está tudo tranquilo até então. Então, se os comerciantes tinham o seu poder de comércio, entende? O que é o poder de comércio? Lembra que eu falei anteriormente também no capítulo anterior? O poder do comércio é quando tem autonomia de venda, de troca, de venda, de comercializar. Então, quando começa essa crise, os comerciantes sentem essa necessidade de auxílio, essa necessidade de apoio. Então, essa necessidade de apoio eu vou buscar de quem? No caso aqui, do rei. Como a gente está vivendo esse tempo de pandemia, vocês já viram passar agora nos jornais esses auxílios que o governo está dando, está dando recursos para hospitais, para vários cantos. Então, é a mesma coisa que acontece aqui. Existiu uma doença grave da época, a sociedade se destruturou e foi necessário fazer com que o rei fosse ter esse apoio. Então, o comércio em si, toda a parte econômica que estava se desenvolvendo ali, volta para o poder do reino. Então, o rei começa a ter controle novamente sobre a situação. E com esse controle, que é justamente essa centralização de poder do rei, vai se existir uma organização. É como se eles pegassem e dissessem assim, agora, como está tendo todas essas questões, né, social, o rei, como se ele pegasse e fizesse regras. Né? A sociedade agora vai ter regras para andar dessa forma, como a gente está vivendo hoje. Então, o que acontece? Naquela época lá, não existia uma moeda nacional. Hoje a gente tem uma moeda nacional que é o real. É uma moeda nacional brasileira. Nos Estados Unidos é uma outra tipo de moeda. Então, que é o dólar. No caso dos Estados Unidos, o dólar é outro tipo de moeda. Aqui no Brasil, o real. Só que nessa época aqui não existia uma moeda específica. Então, tinha comerciantes que vendiam as mercadorias dele a ouro, outros a prata, outros a bronze. Então, dependia do comerciante, de como ele queria comercializar e como ele achava que ia ser mais lucrativo para ele. Então, o rei diz o quê? Não, vai ter uma moeda única. Porque isso ia facilitar nesse processo de reorganização da economia, entendeu? Então, vai existir agora uma moeda única, uma unificação. O que é unificação? Eu vou exemplificar pesos e medidas. Então, os pesos e as medidas de todos os produtos, de todos os comerciantes serão o mesmo. Não vai ter uns vendendo a mais ou a menos. Né? Então, vai ser o mesmo preço, o mesmo peso e a mesma medida para todos. Essa unificação também ia facilitar nessa reorganização daquele momento. Aí
Aí o exército da época começa a ser um exército regular e profissional. Por quê? O que acontece naquela época dos reis? Os reis ou os príncipes que iam à frente, né, do exército e guerrilhavam. Nesse período aqui, não vai ser mais. Então, qualquer pessoa pode ser soldado, tanto que passe por um treinamento, como a gente tem hoje. Tem o exército brasileiro. Mas para que você entre no exército brasileiro, você precisa se alistar, você precisa passar por todo um treinamento para que você exerça aquela função. E profissional, agora eles serão pagos para exercer essa função, coisa que antigamente não existia. As pessoas eram apenas convocadas, eram preparadas e iam guerrear. Agora não, o exército vai se tornar regular e profissional. Ah, professora, mas o que é que isso tem a ver com a história, com a economia, que coisa isso tem a ver? Lembra que eu falei que dentro de um país é necessário que exista uma organização social, política, econômica e militar. É necessário que exista um poder militar, né? Porque digamos que estourasse uma guerra, uma terceira ou quarta guerra mundial, né? Então é necessário que o Brasil e todos os países tenham o seu exército, tenham como se proteger de alguma forma. Então nesse período aqui não seria diferente, porque olha, imagina, a gente falando aqui das cruzadas. As cruzadas eram o quê? As cruzadas eram os eventos que eram feitos de um reino tentar tomar a terra de outros, né? Ou um dono de posses de terra tentar tomar a terra do outro e a riqueza do outro. Então, se nesse momento aqui, né, na crise do feudalismo, está acontecendo todo esse turbulhão de coisas, né? As pessoas estão morrendo, não está tendo muita produção, então as pessoas estão enfraquecendo. Quem está vendo o que está acontecendo naquele reino, provavelmente iam querer atacar para tomar as terras e para tomar o que eles tivessem de riquezas. Então é necessário que eu tivesse um exército organizado, profissional, para que, se precisasse, o rei da época pudesse se defender e defender a sociedade dele. Aí o que acontece depois disso? Começa o capitalismo. Por que eu estou dizendo que começa o capitalismo? Como eu falei aqui, o modo de produção muda. E aqui o modo feudal também, ó. Porque o modo feudal vai sair do modo feudal para a produção capitalista. Olha, veja bem, todos esses pontos que eu estou falando aqui são pontos específicos de um regime capitalista. Veja bem, a centralização do poder no reino, que no nosso caso, como não existe mais rei, é no governo. A centralização do poder está no governo. O governo é quem vai dizer como é que a sociedade deve andar ou não, né? Que no caso vai ser feitas as leis. Aí depois, uma moeda nacional, que é necessária para um sistema capitalista, que se tem uma moeda nacional é mais fácil de controle econômico. A unificação de poderes, no caso a unificação de pesos e medidas, no nosso caso, atualmente, como o comércio deve agir. Hoje a gente não, o comércio está tudo parado por conta dessa pandemia. Então, por quê? Porque o poder, que é o governo, junto com a Secretaria da Saúde, junto com a Secretaria da Saúde, viu que era necessário. Então, todos os comerciantes devem acatar essa ordem do governo. Era a mesma coisa aqui. Então, quando eu digo que tem uma moeda nacional e uma unificação, que no caso é uma lei, dizer como a gente deve se conduzir, essa lei tem que ser acatada, entende? No caso, pelo rei da época. Aí aqui o exército regular, também a gente vai ver que é um sistema, que são indícios de um sistema capitalista, quando eu digo que eu preciso sempre manter um exército pronto para caso necessite, proteja os nossos interesses. Aí, vamos lá. A burocracia estatal. O que seria essa burocracia estatal? A gente sabe que a partir do momento que eu faço leis, que eu decreto leis, como são essas que estão acima, eu preciso de uma burocracia. Então, como é que eu vou saber que eu infringi aquela lei ou que eu estou andando de forma correta? É justamente essa burocracia, que se a gente afringe alguma lei, a gente vai ser punido por isso. Dentro da nossa sociedade, se tem leis que, se a gente infringir, a gente vai preso, a gente vai ser julgado por aquele ato. E uma língua nacional, que é muito importante também quando a gente vai falar de unificar, de trazer tudo igual para todos. Então foi
aí justamente vai definitivamente sair de uma produção feudal para uma produção capitalista, tá? Então vamos tentar recapitular aqui rapidinho para a gente ir para o próximo passo. Século XI e XV, a Europa passa por grandes transformações. Quais são essas transformações? A consolidação da burguesia, que é justamente essa revolução na forma de produção que eles vão começar a ter. Por quê? Como foi um período mais calmo na história, nesse período aí o que vai acontecer? A produção agrícola vai aumentar, a população vai aumentar, vai diminuir as invasões, não vai ter tantos ataques, as cruzadas também vão diminuir e as epidemias e guerras. Então isso tudo vai favorecer para qualquer sociedade desenvolver. Então, a partir do momento que elas estão começando a desenvolver, está tudo começando a ir bem, começa a vir a crise. E nessa crise do feudalismo é justamente quando acontece uma epidemia, uma doença muito grave da época, que foi a peste. Depois, consequência dessa doença, veio a fome e as guerras. Então, para qualquer sociedade, como a gente já viu também anteriormente, que entra em guerra, a gente sabe que a sociedade vai sair devastada, tanto socialmente, como politicamente, como economicamente. Então é algo que desestrutura qualquer sociedade. Então, com essa desestruturação, eles viram, a sociedade em si viu a necessidade de ter o apoio do rei, no caso da época, no nosso caso, se fosse atualmente, do governo, como que a gente está vivendo, que eu falei anteriormente. Então, o rei, vendo a situação como estava, ele criou essas leis, vamos botar assim, essas leis de organização de comércio. Tá, é como hoje a gente tem a Associação dos Comerciantes. Essa Associação dos Comerciantes, ela vai sentar e ela vai dizer, olha, no comércio tem 30 lojas, mas no comércio tem 30 lojas que eles têm umas regrinhas que todas as lojas têm que cumprir. Lógico que cada loja vai fazer o possível para que o consumidor queira entrar e comprar alguma coisa. Mas existem regras, então todas elas têm que seguir essas regras. Mesma coisa aconteceu aqui. Então, primeiro, eles fizeram uma moeda nacional que não tinha na época, cada comerciante fazia como bem queria, vendia ao preço que queria. E ele unificou o peso e medidas, porque era uma feira. Então, naquela época, não é como hoje, que tem tudo digitalzinho. Então, era feito por pesos e medidas. Então, cada comerciante, antes dessas regras aqui, vendia o peso e a medida da forma que queria. Com a unificação, não, todo mundo, para ser justo, vai ter que ter o mesmo peso e a mesma medida. Aí, a organização, de forma mais organizada, o exército regular e profissional, agora todos que ingressassem dentro do exército naquela época seriam pagos, como é que é hoje. O começo do capitalismo, que é justamente essa reorganização, que vai sair da forma manual, artesanal, para a forma de produção industrial e uma língua nacional, né? Foi estabelecida uma língua nacional na época. Aí o que é que acontece? Tá, professora, a senhora falou, e onde é que vai chegar a questão de Portugal e Espanha vir para o Brasil? Justamente depois, toda essa introdução foi para que vocês entendessem o que é que estava acontecendo naquela época, que forçou com que tanto Portugal e Espanha necessitasse ir para outros horizontes, buscar outros caminhos, buscar outras terras. Lembra que eu falei aqui das cruzadas, das invasões, era justamente isso. Então, se na minha colônia eu estava passando por alguma necessidade, naquela época eles faziam essas cruzadas, que não é certo. Mas aqui no caso, o que é que acontece? Com tudo isso que aconteceu, no século XV, os árabes e os italianos, eles monopolizavam o mercado europeu. O que era monopolizar? Eles dominavam. Então, a maioria do mercado europeu era dominado, era administrado, vamos dizer assim, pelos árabes e pelos italianos. Isso fez com que os europeus, eles ficassem preocupados. E agora, o que a gente vai fazer? Nosso comércio está sendo todo consumido, todo organizado, os lucros estão indo todos para os árabes e para os italianos. Como é que a gente vai ficar? Então, a partir toda essa preocupação, aí é quando, aqui ó, Portugal, Espanha, França e Inglaterra vê a necessidade
de buscar novos caminhos na África e na Ásia. Então, o que eles pensaram? Eu preciso de novos territórios. Eu preciso buscar novos recursos para que a economia do meu país não morra, para que a economia do meu país não venha ter complicações à frente. Então foi essa a preocupação. Aí o que vai acontecer? É um fato curioso, mas para a gente só entender um pouquinho. Antes de tudo isso acontecer, quando Portugal e Espanha principalmente ele sai nessa necessidade de buscar novas terras, 6 anos antes da descoberta do Brasil, né? Como eu falei anteriormente, esse termo descoberta é um termo a ser discutido. 6 anos antes, Espanha e Portugal fazem um tratado chamado de Tratado de Tordesilhas. O que é esse tratado? Eles passam uma linha no mapa e diz assim, ó, essa parte aqui é da Espanha e essa parte é de Portugal. Então, a parte que pertencia à Espanha poderia ser explorada e Portugal não poderia se intrometer. E a parte que pertencia a Portugal poderia explorar todas as terras, ver as riquezas que tinham lá, o que eles podiam aproveitar, e a Espanha não podia se intrometer. Pronto, então esse tratado é feito em 1494. O Brasil é descoberto quando? Em 1500, 6 anos antes. Então o que acontece? Beleza, como eu falei, por conta de toda essa questão econômica, eles veem essa necessidade de buscar novos territórios. Aí, antes de começar um pouquinho, a gente vai entender o quê? Eu sempre falei que o Brasil ele é um país muito rico, é um país muito extenso, principalmente nos nossos litorais. A gente tem uma vasta linha litorânea no nosso país. Aí aqui tem, tanto em questão de clima, que eu já falei também para vocês, em questão de clima, de radiação, de solo, de relevo, a gente é riquíssimo, nosso país é riquíssimo. E como eu falei para vocês nas outras aulas, em todas as regiões do Brasil, onde se produz, a gente colhe muito bem, a gente tem uma produção muito boa, a gente tem um clima muito bom para se produzir. Então, em todas as regiões do país, não é um país em que eu posso dizer assim, só o Nordeste é uma boa região para produzir, ou para ter uma agricultura, ou para ter uma economia boa. É só na região sul. Não, em toda a região brasileira, em toda a extensão brasileira, se tem essa facilidade de produção. Então, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, imagine só, eles estão sem dinheiro, estão endividados até as tampas e estão buscando recursos. É como se encontrasse a galinha dos ovos de ouro. É quando eles chegam no Brasil e acontece isso. Eles veem essa diversidade que o Brasil tem de exportação. Aí é onde vai começar aqui, né? Que é no século XV. Depois de passar tudo isso aqui, né, toda essa transformação da Europa, a partir do século XV ao século XVIII, existe essa expansão comercial. Então, o que acontece? Portugal, quando descobre o Brasil, que a gente vai falar, vai descoberta do Brasil, ele começa a ter a extração do pau-brasil, não é isso? Então, com essa extração do pau-brasil, toda a riqueza que Portugal pega daqui do Brasil vai para onde? Vai para Portugal. Lembra que eu falei? A gente passou 3 séculos sendo explorado. 3 séculos como o Brasil fosse uma colônia de Portugal, fosse uma colônia que pertencesse a Portugal. Então tudo que era produzido aqui, tudo que era fabricado aqui, toda a riqueza ia diretamente para Portugal, para o reinado de Portugal. Então não teve o Brasil não teve nenhum lucro, o Brasil não teve nenhum benefício com isso. Então tudo que era extraído daqui era levado para Portugal. Então, que é justamente a chegada dos europeus. Só que, professora, tinha esses 4 aqui. E por que Portugal? Como eu falei, primeiro por conta do tratado, né, que o Brasil estava justamente na parte do tratado que dizia que Portugal poderia explorar. E também porque naquela época, naquela situação, Portugal era o país mais favorável, onde se tinha mais recursos para fazer essa exploração, para chegar até aqui, né, e fazer toda essa exploração e levar toda a riqueza, tudo que ele construísse aqui para Portugal. Então, nessa época, Portugal era o que mais estava preparado para isso.
tá? Aí o que acontece aqui Portugal chega, tem um tratado, só que aí, vamos lá. Aqui tem a economia baseada em quê? A economia de Portugal era baseada exportação, que era tudo que era feito aqui, era destinado a Portugal. Aí primeiro vem o pau-brasil, né? Que é toda essa exploração é feita do pau-brasil. Depois a cana-de-açúcar. Como é que a cana-de-açúcar vai entrar nessa história? Com essa extração, preste atenção, eles chegam num país que os nativos daqui eram os índios, mas a gente sabe que os índios eles não degrediam a natureza, eles tiravam só aquilo que era necessário para que eles sobrevivessem. Eles não desmatavam, não derrubavam, não tiravam nada da natureza que eles não fossem utilizar. Então, o que acontece? Quando Portugal chega aqui, tem uma terra extensa onde pode ser explorado. Só que, como é que eu vou explorar? Né? Primeiro, logicamente, eles vão forçar os índios a fazer esse trabalho. Só que aí depois a gente vai saber que a gente sabe que eles vão buscar os negros, os africanos, né, os negros, para escravizar aqui no nosso país. Enfim, mas nesse período aqui, o que acontece? A princípio, eles só estavam tirando para o Brasil. Só estavam traindo para o Brasil, tirando os recursos que eles poderiam tirar e levando para Portugal. Só que aí veio a preocupação de, peraí, a gente só está tirando, está extraindo, mas a gente não está povoando, não tem gente portuguesa morando lá no Brasil, não tem uma população portuguesa morando lá no Brasil. Então, o que poderia acontecer? A Espanha ou qualquer outro país poderia vir e tomar as terras. Então, eles tomando as terras de Portugal, tudo que estava sendo produzido aqui ia para aquele país. Pensando nisso, eles vão fazer aqui, as capitanias hereditárias. O que são as capitanias hereditárias? O rei da época divide em lotes de terra, pedaços de terra, só que são pedaços muito extensos, muito grandes, de terra, e eles nomeiam pessoas da confiança do rei para cuidar dessas terras. Então, digamos que eu chamasse João lá e dissesse, olha, João, você vai ficar com esse lote de terra e você vai cuidar e vai produzir esse lote de terra. E essa produção vai, logicamente, vir para o rei de Portugal. Então, é isso que eles fazem. Estão pensando em quê? Em de não ser tomadas as terras, né? De não ser tomadas as riquezas, porque eles sabem que o Brasil tem essa capacidade de produzir muito. E para continuar tendo essa exploração, eles fazem essa divisão. Então, eles dividem essas capitanias, que são chamadas de capitanias hereditárias. São 14 capitanias hereditárias que são feitas nesse período justamente preocupados com essa possível invasão de outros países. Então, eles pegam esses lotes de terra e eles dividem. Então, dividem esse lote de terra e dizem assim, olha, fulano, ciclano, beltrano vai começar a cuidar desse lote de terra, vai morar lá e vai produzir, toda essa produção vai vir para Portugal. Beleza? Antes de começar, aqui, deixa eu só ler esse pedacinho para que vocês entendam melhor. As capitanias hereditárias eram, na verdade, 15 faixas de terra que o rei de Portugal entregou a alguns homens de sua confiança, nobres ou burgueses, que se comprometiam a arcar com os gastos internos, a fim de acelerar o processo de povoamento e, por consequência, garantir a posse da colônia e repassar grande parte de seus rendimentos para a coroa portuguesa. Então, o que ele fez? Ele disse, olha, você vai chegou com o João lá, disse, João, vem aqui, você vai ficar com esse lote de terra, você que vai estar responsável de custear. Então, a pessoa, o Joãozinho lá, ou eu, que ganhasse esse lote de terra, eu ia ter que comprar, porque eu ia plantar lá e ia povoar. Então, eu ia levar minha família, eu ia chamar outras pessoas para morar ali. Porque o intuito de Portugal é o quê? Eu preciso que tenha pessoas de Portugal, pessoas do meu convívio e que eu confie para continuar lá, para ficar olhando, né? É a mesma coisa se eu pegar um terreno baldio e eu não cercar, eu comprei um terreno, e eu não cercar o terreno, e eu não murar, ou eu não for morar, não tenho cuidado, ou alguém vai jogar lixo, ou alguém pode chegar lá e se apropriar. Então, a preocupação da coroa portuguesa era isso. Se outro país vê que eu não estou cuidando, que não tem gente minha lá,
não está sendo produzido, vai tomar. Né? E tomando, ele ia perder tudo que ele estava conseguindo extrair do Brasil. Então, depois da extração do pau-brasil, vai começar a extração de cana justamente por conta disso, dessa necessidade. Então, eles viram que a cana ela se dava bem, principalmente na parte do Nordeste, que começa toda essa parte do canavial, que é muito lucrativa por muitos anos, principalmente aqui em Alagoas. Acho que por muitos anos teve essa extração da cana-de-açúcar. Aí depois vem a sociedade mineradora. Desculpa. Qual é a sociedade mineradora? Tem um estado que a gente já sabe, Minas Gerais, o nome já está dizendo. Então foi um período onde teve uma extração de ouro e de diamantes e de pedras preciosas muito grande nesse estado. Então, esse período também, com o passar do tempo, eles vão descobrindo cada vez mais formas de extrair coisas aqui do Brasil. Por isso que a gente passa 3 séculos sendo colônia de Portugal, 3 séculos sendo explorada por Portugal, e por isso também toda essa dificuldade do Brasil ser independente, do Brasil conseguir essa independência, porque jamais Portugal ia querer que a gente ficasse independente, né? Eu acho que se eles pudessem até hoje, a gente está sendo colônia deles, colônia de Portugal. Então, nesse período é isso que acontece, por essa necessidade que Portugal e Espanha teve de buscar outros territórios para desenvolver o seu comércio, para buscar cada vez mais riquezas. Então, o que a gente vai ver lá no capítulo quando a gente fala sobre capitalismo? Lembra que a gente falou? Qual é o objetivo do capitalismo? Buscar lucro, crescer, expandir o seu comércio. Então, se eu estou dizendo que eu estou saindo do modo artesanal, né, que é um modo feudalismo, para um modo industrial e fazendo essa transformação, essa transição para o capitalismo, eu vou precisar expandir o meu comércio. Eu vou precisar crescer comercialmente, né? Então, tudo isso vai acontecer nesse período aqui. Quando daqui, nessa mudança do feudalismo, eles começam essa interação, né? Esse interagir econômico. Então, quando eles fazem as feiras, eles vão ter que ter uma reorganização, que foi o que aconteceu aqui. A mudança de moeda, uma unificação de pesos e medidas, uma reorganização social, para que eu possa comercializar e melhorar cada vez mais e crescer cada vez mais o meu comércio. Com as crises que tem, eu preciso buscar novos recursos, eu preciso buscar novas riquezas para que eu continue produzindo, para que o meu comércio não pare e para que eu não venha ter prejuízos. Então, é o que acontece. Qual é o principal motivo dessa descoberta do Brasil e dessa saída de Portugal para vir descobrir novas terras e também da Espanha, quando ela vai descobrir novas terras, é a necessidade de expandir o comércio e de lucrar com isso. Tá? Tem muitas outras coisas que a gente ainda vai ver sobre esse capítulo, mas por enquanto eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que é muita informação, é muita coisa, mas como eu falei, né, se vocês tiverem alguma dúvida, volta ao vídeo, ver mais de uma vez, né, para vocês conseguirem entender da melhor forma possível. Quem tiver o livro, por favor, peguem, dê uma lida a partir da página 16, que vocês vão ver todo esse processo de que foi, tanto essa parte social, política e principalmente a parte econômica, que foram essas influências que fizeram com que vem toda essa organização da geografia, do povoamento brasileiro. E vocês vão ver também um termo, quem tem livro, mas que não tem, eu vou falar agora, que é os estados nacionais, que é denominado justamente com esse processo. Lembra que eu falei que os burgos, aqui ó, eram os burgueses que emprestavam dinheiro aos juros? Então, aí com esse processo, ó, cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, essas crises, que eram as crises que teve no período do feudalismo, grandes transformações sociais e políticas aconteceram, como o surgimento e a consolidação da burguesia, como eu falei, o desenvolvimento urbano, o fortalecimento da monarquia. Aí, com essa necessidade, né, de novos territórios, que eram antigamente divididos em feudos, e agora os territórios foram unificados com poder político centralizado, eram denominados estados nacionais. Então, o que acontece? Antigamente, o rei ele dividia
e davam para aqueles servos produzir para o rei. Então, quando tem toda essa transformação aqui e é unificado, então é chamado de estados, né? Que esses estados depois vai formar toda a sociedade em que hoje a gente vive. Então é chamado de estados nacionais. Aí depois de toda essa organização aqui dos estados, isso que a gente viu, vai ter essa necessidade. Então, Portugal, Espanha, França e Inglaterra vê essa necessidade e essa preocupação, porque depois de tudo isso, eles viram que os árabes e os italianos estavam tomando conta do comércio. Então, como estavam tomando conta, eles precisavam expandir. Aí, por que Portugal passa na frente? Porque naquela época eles tinham maiores condições, né, de fazer essas grandes navegações e chegar em uma nova terra. E quando ele chega aqui no Brasil, vendo toda a riqueza que o Brasil tem, territorial, de clima, de condições de produção, e principalmente, né, a extração na época, a extração do pau-brasil para eles foram muito, muito boa. A busca por tinturas, eles começam a atingir tecido a partir de coisas que eles encontram aqui no Brasil. Então, tudo isso favorece para o crescimento comercial de Portugal. Tá? É isso. Nos próximos capítulos a gente vai detalhar mais um pouquinho e vai ver como foi, de forma mais detalhada, a continuação dessa formação do espaço geográfico brasileiro. Tá? Como eu falei, espero que vocês tenham entendido da melhor forma possível. Alguma dúvida, falem com a Débora no grupo e eu tento tirar no outro vídeo.